Você já se perguntou o que realmente falta para o Brasil virar uma Venezuela? Talvez você ache essa comparação exagerada, mas acredite, a linha entre estabilidade e caos é mais tênue do que parece. Imagine acordar um dia e não encontrar comida nas prateleiras dos supermercados, ver sua moeda perder valor a cada hora e assistir à migração em massa de compatriotas desesperados. Parece um cenário de filme distópico, mas foi exatamente isso que aconteceu com nossos vizinhos venezuelanos. A crise na Venezuela não foi um acidente de percurso, mas o resultado de políticas econômicas mal planejadas, excesso de intervenção estatal e uma dependência perigosa do petróleo. O Brasil, com seu potencial vasto e recursos abundantes, está flertando com algumas dessas mesmas políticas. Será que estamos prestes a repetir os mesmos erros? A resposta pode ser mais alarmante do que você imagina. Vamos explorar juntos como o colapso econômico da Venezuela começou, e por que é crucial entender essas lições para evitar que o Brasil siga o mesmo caminho. Se você acha que isso não pode acontecer aqui, está na hora de reavaliar. Prepare-se para uma análise profunda e chocante das causas, consequências e paralelos que ligam as duas nações. E, mais importante, descubra o que podemos fazer agora para evitar um desastre iminente. Nos últimos anos, o Brasil tem se tornado um destino para milhares de venezuelanos fugindo da crise. A situação na Venezuela é desesperadora, com mais de 325 mil pessoas cruzando a fronteira em busca de uma vida melhor. A crise econômica empurrou milhões de venezuelanos para fora de seu país, em direção a nações vizinhas, e o Brasil, com sua proximidade geográfica e relativo desenvolvimento, é uma opção atrativa. Esses migrantes chegam com esperança, mas também enfrentam inúmeros desafios ao buscar uma nova vida em terras brasileiras. Para entender a magnitude dessa migração, imagine um estádio de futebol lotado. Agora, multiplique isso várias vezes. É essa quantidade de pessoas que diariamente foge da Venezuela. Essas famílias deixam tudo para trás: casas, empregos, e muitas vezes, parentes queridos. A travessia é longa e cheia de obstáculos, com muitos viajantes enfrentando fome, doenças e até mesmo a hostilidade em terras estrangeiras. Esse êxodo em massa está moldando não apenas a vida dos venezuelanos, mas também a paisagem social e econômica dos países receptores. O impacto dessa migração é visível em várias cidades brasileiras. Boa Vista, capital de Roraima, por exemplo, tem se transformado com a chegada dos refugiados. Em abrigos temporários, famílias encontram um teto provisório, enquanto procuram maneiras de se estabelecer permanentemente. A ajuda humanitária é essencial, e organizações locais e internacionais trabalham incessantemente para fornecer assistência básica, desde alimentos até serviços médicos. Esses esforços são cruciais para garantir que os migrantes possam começar a reconstruir suas vidas. A integração desses venezuelanos na sociedade brasileira não é uma tarefa simples. Muitos chegam sem documentação adequada, enfrentando dificuldades para acessar serviços básicos como saúde e educação. Além disso, o mercado de trabalho apresenta barreiras significativas, com a necessidade de validação de diplomas e habilidades. É uma luta constante para se adaptar e encontrar oportunidades de emprego, muitas vezes em condições precárias. Apesar desses desafios, muitos migrantes mostram resiliência e determinação, buscando incessantemente uma nova chance. É importante considerar o impacto cultural dessa migração. Os venezuelanos trazem consigo suas tradições, culinária e costumes, enriquecendo a diversidade cultural do Brasil. Em várias cidades, é possível encontrar restaurantes e lojas que oferecem produtos típicos da Venezuela, criando uma ponte cultural entre os dois países. Esse intercâmbio cultural pode ser visto como uma oportunidade de aprendizado e crescimento mútuo, onde brasileiros e venezuelanos podem compartilhar experiências e fortalecer laços comunitários. A solidariedade brasileira tem sido um fator crucial no apoio aos migrantes. A sociedade civil, igrejas e voluntários se mobilizam para fornecer ajuda e acolhimento. Campanhas de doação e projetos de integração são exemplos de como a comunidade se une em momentos de crise. Essas iniciativas mostram que, mesmo diante de adversidades, o espírito de acolhimento e empatia prevalece, oferecendo esperança para aqueles que buscam um novo começo. A situação dos venezuelanos no Brasil é um lembrete poderoso dos efeitos devastadores de uma crise econômica e política. Ao mesmo tempo, serve como um chamado à ação para políticas mais inclusivas e estratégias de apoio aos migrantes. O próximo ponto de nossa discussão vai abordar as raízes dessa crise, explorando como políticas específicas contribuíram para o colapso na Venezuela. Queda da Venezuela. A queda da Venezuela é um exemplo doloroso de como políticas erradas podem devastar um país. As raízes da crise venezuelana estão profundamente enraizadas em políticas socialistas e na intervenção do governo na economia. Planejamento central e controle estatal levaram a um colapso que culminou em hiperinflação e na escassez de bens básicos. Esse cenário desolador começou a se desenhar anos atrás, com decisões que, à primeira vista, pareciam beneficiar a população,
mas que a longo prazo se mostraram desastrosas. A implementação de políticas socialistas, como o controle de preços e a expropriação de empresas, criou uma economia artificial e insustentável. Ao controlar os preços, o governo pretendia tornar os bens essenciais acessíveis, mas o resultado foi o contrário: os produtos desapareceram das prateleiras. Com a expropriação, o governo visava redistribuir a riqueza, mas acabou desincentivando o investimento e a produção. Essas medidas transformaram a Venezuela de um país próspero em um exemplo de fracasso econômico. Imagine entrar em um supermercado e não encontrar itens básicos como leite, pão ou medicamentos. Foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela. A escassez de bens básicos se tornou rotina, levando as pessoas a longas filas e a um mercado negro onde os preços eram exorbitantes. A hiperinflação corroeu o poder de compra da população, tornando o dinheiro praticamente inútil. Esse ciclo vicioso de escassez e inflação criou um ambiente de desespero e incerteza, impactando diretamente a vida cotidiana dos venezuelanos. A intervenção do governo na economia também se manifestou na forma de uma moeda supervalorizada artificialmente. Para manter a aparência de uma economia estável, o governo manipulou a taxa de câmbio, criando um abismo entre o valor oficial e o valor real da moeda. Esse desajuste gerou um mercado paralelo de câmbio, onde a moeda venezuelana era trocada por dólares a preços exorbitantes. A consequência foi a perda de confiança na economia e um aumento na fuga de capitais. Um exemplo prático do impacto dessas políticas é o setor agrícola. Antigamente, a Venezuela era autossuficiente na produção de alimentos. Com a expropriação de terras e a falta de incentivos para os agricultores, a produção despencou. Os agricultores, sem garantias de propriedade e enfrentando preços controlados, deixaram de produzir. Isso levou a uma dependência crescente de importações, que se tornaram insustentáveis devido à crise cambial. O resultado foi uma crise alimentar que afetou milhões de pessoas. A corrupção e a má gestão foram agravantes dessa situação. Os recursos que deveriam ser destinados ao bem-estar da população foram desviados, criando uma elite enriquecida à custa da maioria empobrecida. Projetos de infraestrutura e programas sociais promissores foram abandonados ou mal executados, deixando a população sem suporte básico. Esse cenário de corrupção e má gestão ampliou o sofrimento e a desesperança dos venezuelanos. A análise da queda da Venezuela nos leva a refletir sobre os perigos de políticas econômicas mal planejadas e da intervenção excessiva do governo. É um alerta para outras nações que flertam com ideias semelhantes, mostrando que o caminho para a prosperidade exige responsabilidade e equilíbrio. No próximo ponto, exploraremos mais detalhadamente as políticas econômicas de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, e como elas contribuíram para esse colapso. Políticas econômicas. As políticas econômicas implementadas por Hugo Chávez e Nicolás Maduro desempenharam um papel central no colapso da Venezuela. Inicialmente, Chávez introduziu medidas populistas que visavam redistribuir a riqueza, mas a execução dessas políticas revelou-se desastrosa. Controles de preços, expropriações e nacionalizações marcaram o início de um declínio econômico que se agravou sob a liderança de Maduro. Essas ações minaram a confiança no mercado e desincentivaram o investimento, criando um ambiente hostil para negócios e inovação. Os controles de preços foram um dos primeiros passos rumo ao abismo econômico. Ao tentar manter os preços dos bens essenciais baixos, o governo acabou por eliminar os incentivos para a produção. As empresas, incapazes de operar com lucros devido aos preços artificialmente baixos, reduziram a produção ou fecharam as portas. Esse controle de preços causou escassez generalizada, com prateleiras vazias e uma população desesperada por itens básicos. Foi um exemplo claro de como a intervenção estatal pode distorcer o mercado e prejudicar a economia. A expropriação de empresas privadas foi outra medida drástica que teve consequências devastadoras. Chávez e Maduro expropriaram milhares de empresas, desde fazendas até indústrias, alegando a necessidade de redistribuir recursos. No entanto, a falta de compensação adequada e a má gestão estatal transformaram essas expropriações em um fracasso. Empresas produtivas tornaram-se ineficientes sob controle governamental, contribuindo para o colapso econômico. A mensagem enviada ao mercado foi clara: investir na Venezuela era um risco insustentável. A nacionalização do setor petrolífero, que outrora foi o pilar da economia venezuelana, também teve efeitos catastróficos. O governo tomou o controle da PDVSA, a empresa estatal de petróleo, expulsando investidores estrangeiros e profissionais qualificados. A gestão ineficiente e a corrupção corroeram a capacidade de produção da PDVSA, reduzindo drasticamente a produção de petróleo. Como resultado, a principal fonte de receita do país entrou em declínio, exacerbando a crise econômica e financeira. A política de imprimir dinheiro para financiar déficits públicos levou à hiperinflação, um dos problemas mais visíveis e dolorosos enfrentados pelos venezuelanos. A perda de valor da moeda destruiu o poder de compra e as economias da população. A inflação galopante tornou praticamente impossível para as pessoas planejarem financeiramente, criando um ambiente de constante incerteza e ansiedade.
Esse ciclo inflacionário foi um reflexo direto das políticas econômicas irresponsáveis adotadas pelo governo. Para ilustrar os efeitos dessas políticas, pense no colapso de setores inteiros da economia. Indústrias que antes eram prósperas foram reduzidas às sombras de sua antiga glória. A produção agrícola caiu, a manufatura encolheu, e o setor de serviços foi severamente impactado. Pequenos empresários e comerciantes, que constituem a espinha dorsal de qualquer economia, enfrentaram dificuldades insuperáveis. Muitos foram forçados a fechar suas portas, deixando milhões de venezuelanos desempregados e sem perspectivas. A falta de políticas econômicas sustentáveis e a má gestão dos recursos naturais da Venezuela criaram uma tempestade perfeita. A destruição da economia venezuelana sob Chávez e Maduro serve como um alerta para outras nações sobre os perigos de políticas populistas e intervenção excessiva do governo. No próximo tópico, vamos explorar a dependência do petróleo na Venezuela, destacando como a falta de diversificação econômica contribuiu para esse colapso. Dependência do petróleo. A dependência do petróleo foi um dos principais fatores que levaram ao colapso econômico da Venezuela. Durante décadas, o petróleo foi a espinha dorsal da economia venezuelana, representando a maior parte das receitas do governo. No entanto, essa dependência criou uma economia monoestrutural, altamente vulnerável às flutuações dos preços internacionais do petróleo. A falta de diversificação econômica significava que, quando os preços do petróleo caíram, a economia venezuelana entrou em crise. O boom do petróleo nos anos 2000 trouxe uma falsa sensação de segurança. As receitas do petróleo permitiram ao governo implementar programas sociais e subsidiar bens e serviços. No entanto, essa abundância de recursos mascarou a necessidade de desenvolver outros setores da economia. Em vez de investir em infraestrutura, educação e diversificação industrial, o governo continuou a gastar de maneira imprudente. Essa falta de visão a longo prazo deixou a Venezuela exposta a choques externos quando os preços do petróleo despencaram. Para entender melhor, imagine uma família que depende exclusivamente de um membro para prover a renda. Se essa pessoa perde o emprego, toda a família sofre. Da mesma forma, quando os preços do petróleo caíram drasticamente em 2014, a Venezuela, sem outras fontes de renda significativas, enfrentou um colapso econômico. A crise foi exacerbada pela má gestão e corrupção dentro da PDVSA, a empresa estatal de petróleo. A produção de petróleo caiu, e a falta de investimentos em manutenção e tecnologia piorou a situação. A má gestão dos recursos petrolíferos foi um problema recorrente. O governo, ao invés de criar um fundo soberano para armazenar parte das receitas do petróleo e proteger a economia contra variações de preços, gastou excessivamente. Programas sociais mal planejados e subsídios insustentáveis drenaram os recursos, deixando pouco para investimentos futuros. A corrupção endêmica dentro da PDVSA e em outros setores governamentais piorou ainda mais a situação, com bilhões de dólares sendo desviados. A falta de diversificação econômica também significou que a Venezuela não desenvolveu setores como a agricultura, a manufatura e o turismo. Países que têm economias diversificadas podem amortecer os impactos de crises em um setor específico. No entanto, a Venezuela, com sua economia centrada no petróleo, viu todas as áreas sofrerem. Isso resultou em desemprego em massa, uma queda drástica na qualidade de vida e a migração em massa de cidadãos em busca de melhores oportunidades no exterior. Os efeitos dessa dependência excessiva do petróleo são um alerta para outras nações ricas em recursos naturais. É crucial que os países aproveitem os períodos de abundância para investir em outros setores e criar uma economia resiliente. A história da Venezuela demonstra os perigos de colocar todos os ovos na mesma cesta. No próximo tópico, vamos traçar paralelos históricos e examinar as lições que o Brasil pode aprender com a situação venezuelana, especialmente com relação às políticas de esquerda que estão sendo propostas. Paralelos históricos. Os paralelos históricos entre a Venezuela e o Brasil servem como um alerta importante. A situação da Venezuela é um exemplo claro dos perigos de políticas econômicas populistas e de intervenção excessiva do governo na economia. No Brasil, vemos algumas propostas de políticos de esquerda que ecoam as políticas que levaram a Venezuela ao colapso. É essencial analisar esses paralelos para evitar que o Brasil siga o mesmo caminho trágico. No Brasil, algumas políticas de controle de preços e intervenção estatal na economia têm sido discutidas. A história da Venezuela mostra como essas medidas, embora bem intencionadas, podem ter consequências desastrosas. Controles de preços levam à escassez de produtos, e a intervenção estatal excessiva pode desencorajar o investimento privado. É fundamental aprender com os erros da Venezuela e adotar uma abordagem mais equilibrada e sustentável para a economia. Para ilustrar, pense em uma empresa que opera no Brasil sob controles de preços rígidos. Assim como na Venezuela, essa empresa pode achar inviável continuar operando, resultando em fechamento e perda de empregos.
A experiência venezuelana mostra que é necessário permitir que o mercado funcione livremente, com regulamentações que promovam a justiça, mas sem sufocar a iniciativa privada. Os brasileiros devem estar atentos a essas propostas e exigir políticas que promovam o crescimento econômico sustentável. A dependência de recursos naturais também é um paralelo crucial. O Brasil, embora mais diversificado que a Venezuela, ainda depende fortemente de commodities como soja, minério de ferro e petróleo. A lição aqui é clara: diversificação é essencial para uma economia resiliente. O Brasil deve investir em inovação, educação e infraestrutura para garantir que não fique vulnerável a flutuações nos preços das commodities. O futuro econômico do Brasil depende de sua capacidade de se adaptar e diversificar. Outra lição vital é a importância da gestão responsável e da transparência. A corrupção e a má gestão dos recursos foram fatores-chave no colapso venezuelano. No Brasil, casos de corrupção continuam a ser um problema significativo. É imperativo que o Brasil fortaleça suas instituições e promova uma cultura de responsabilidade e transparência. Somente assim poderá evitar os mesmos erros que levaram a Venezuela ao abismo econômico. Além disso, a história da Venezuela destaca a importância da estabilidade política. Governos que continuamente mudam de políticas ou adotam medidas extremas criam um ambiente de incerteza que é prejudicial para o desenvolvimento econômico. O Brasil deve buscar estabilidade e previsibilidade em suas políticas econômicas, garantindo que mudanças sejam feitas de forma gradual e bem planejada. Isso ajudará a construir confiança entre investidores e cidadãos. Esses paralelos históricos são um lembrete poderoso de que as políticas econômicas têm consequências profundas. O Brasil tem a oportunidade de aprender com os erros da Venezuela e escolher um caminho que promova a prosperidade e estabilidade. Agora que você entende os perigos e as lições da crise venezuelana, a pergunta crucial é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Pense nas políticas que você apoia e nos líderes em quem você confia. Está claro que, para evitar que o Brasil siga o mesmo caminho, precisamos de políticas econômicas sólidas, gestão responsável e diversificação econômica. Cada um de nós tem um papel na construção de um futuro mais seguro e próspero para nosso país. Você já parou para refletir sobre como suas escolhas diárias podem influenciar o futuro do Brasil? Desde apoiar empresas locais até votar com consciência, cada ação conta. E por que não começar agora? Que tal se engajar mais nas discussões políticas, pesquisar candidatos que realmente tenham propostas viáveis e, acima de tudo, manter-se informado? A mudança começa com a consciência e se materializa em ação. E aí, você está preparado para fazer a diferença? Pergunte a si mesmo: o que posso fazer hoje para garantir um futuro melhor para meu país? Será que estamos fazendo o suficiente para evitar o colapso econômico? Vamos debater essas questões e buscar soluções juntos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar aprendendo sobre esse e outros assuntos importantes. Além disso, não perca nosso último vídeo Como Acessar a Frequência do Dinheiro, onde discutimos estratégias práticas para melhorar sua vida financeira. Este é o momento de agir e fazer parte de uma transformação positiva. Juntos, podemos construir um Brasil mais forte e resiliente.